boa. Tipo, você começou a falar, vamos então. Que assim, você explicou perfeitamente a questão das taxas do yield, que é, sei lá se o yield é o termo certo, mas de gerar esses satoshis por rotear canais da Lightning, e começou a explicar a Taro. Então vamos só pontuar certinho. O que que é o Taro? E qual é a tipo, ou seja, o que que é um protocolo? Ele roda em cima da Lightning, ele roda numa terceira camada, ele roda on-chain, ele foi proposto por quem? Qual é o processo de criação e construção dele? No fundo, dá uma contextualizada do que é a Taro. Vamos pensar que a galera, Vamos. por exemplo, eu nem sei o que é, se é o Taro, a Taro, o Tarô, a Tarô. Tipo, sabe, dá uma contextualizada mais básica ainda, e depois Sim, sim fala qual é a sua proposta de valor na visão de longo prazo para o protocolo, que aí vai ser essa integração com a Lightning, o que que permite o mundo hiperbitcoinizado, que a gente transaciona sintéticos e sintéticos de dólar, de ouro, etc. Essa visão de longo prazo é muito interessante, mas vamos partir construindo, sabe, tijolinho por tijolinho até chegar nela, que aí a gente vamos lá. consegue entender. Sei lá, pensa que eu nunca li nada sobre o Taro e eu posso ser alguém escutando em casa que está querendo realmente uma explicação do Bitcoin, daí eu explica Bitcoin a primeira Sim, vez. Então vamos pensar realmente nessa pessoa, sabe? Uma sessão temática do ponto de vista otimista do Taro, vamos explicar o que é o Taro também. vamos Beleza? lá. Excelente, excelente ótica, Leta. O taro é um vegetal de raiz, é uma espécie de inhame. Não, é um Desculpa te baralho. É um decepcionar se você baralho achou que era que. carta de tarô. É, é um baralho que prevê seu futuro. Exatamente. E é importante que ele, e por isso a gente normalmente o representa como uma batata doce, é o emoji mais próximo. O Arata tem um post explicando isso com maiores detalhes, mas é importante e significativo que ele seja um vegetal de raiz, porque ele faz uso de uma tecnologia super antiga e já utilizada no Bitcoin desde o Day One, que são as Merkle Trees, as árvores de Merkle, e o protocolo Taro faz com que tudo que vá registrado on-chain seja uma raiz dessa árvore, que é literalmente uma árvore. E muita gente, alguns críticos, Taro, vinham dizendo que ele significa algo revolucionário, quando não há nada mais antigo do que as Merkle Trees e não há nada mais conhecido para o bitcoinheiro do que o uso das Merkle Trees dentro do próprio bloco do Bitcoin. O Bitcoin já faz uso dessa tecnologia de armazenamento de dados na forma de Merkle Trees como forma de garantia da integridade daqueles dados, como uma forma de você verificar aqueles dados com baixo uso de banda e processamento, desde o primeiro dia. O que o protocolo Taro faz é usar essa mesma tecnologia antiga, validada e comprovadamente válida dentro do bloco do Bitcoin, para fora do bloco do Bitcoin, numa segunda camada, onde essas Merkle Trees, ao invés de estarem nos blocos sendo processados, estarão nos nodes de segunda camada, o que você pode julgar razoavelmente que é um uso muito mais inteligente, porque na segunda camada não há limite de espaço, você pode cravar e o espaço é muito mais barato do que on-chain, é um uso não permissionado e voluntário, cada um roda os nodes com essas Merkle Trees Taro se quiser, se não quiser, não roda, porque na blockchain do Bitcoin, tudo que vai a uma raiz, numa transação Taproot, e somente numa transação Taproot, que é uma espécie de Merkle Tree por si só. Então é Merkle Tree de cabo a rabo. O Taro não tem nada de revolucionário nesse sentido. Aí eu vou ter que te fazer uma pergunta do ponto de vista do leigo que está escutando e do leigo que está fazendo a podcast com você mesmo. É, fala assim, não precisa entrar no detalhe técnico e explicar como funciona no detalhe, mas Uhum. em uma linha, em duas linhas, em cinco linhas, o que que é uma Merkle Tree? Para que que serve elas? É uma Beleza. estruturação de dados? Sim. Sabe, o que que é ela? É uma forma de você armazenar uma quantidade arbitrariamente grande de dados, praticamente infinita, podendo armazená-la de forma sucinta e de fácil verificação contra corrupção ou manipulação, para que você possa ser eficiente em verificar ambas as coisas, onde que ela foi mexida ou se ela está íntegra. Como é que ela funciona? Eu pego a quantidade ou o arquivo que eu quero armazenar dessa forma, isso pode ser um filme, pode ser uma foto,
pode ser a biblioteca do Congresso americano ou pode ser a base de dados do Netflix. Eu vou basicamente dividir essa quantidade gigantesca de dados em pedaços menores. E eu vou fazer um hash de cada um desses pedacinhos. Por que eu vou fazer isso? Porque a partir desse monte de hash lado a lado, eu vou construir uma árvore. Eu pego 2 hashes e faço desses 2 hashes um hash só. E aí, de cada 2 hashes, eu vou fazendo um hash. De 2 hashes, um hash. Até que eu chego numa espécie de hash raiz, que é o hash único que representa toda aquela árvore de hashes dali para cima. E o hash é a identidade de uma informação, né? Uma espécie de prova criptográfica. Então, as informações das quais eu estou construindo essa árvore, cuja raiz vai lá numa UTXO Taproot no Bitcoin, são as informações relativas às emissões de ativos Taro. Então, algumas das informações cujos hashes eu estou fazendo são nome do ativo, quantidade do ativo, tipo de ativo, se vai ter mais emissão no futuro, se não vai, e etc. E com essas árvores de hashes, e aí eu não vou tentar não ser muito específico, mas focar no porquê que a gente faz isso. Eu consigo ter a segurança de que os dados estão íntegros e não foram manipulados, de que aqueles 100 ativos que foram emitidos não se tornaram contra a vontade do emissor 101 ou 102, que não foram duplamente gastos. E como essas provas todas são registradas numa UTXO Bitcoin, toda essa árvore de hashes, ela herda algumas características da própria UTXO do Bitcoin. O que garante que uma UTXO Bitcoin não pode ser duplamente gasta ou gasta 2 vezes, garante que os ativos Taro ali dentro não serão também duplamente gastos. Então, se eu emito 100 ingressos para minha conferência no final do ano, uma garantia eu tenho, que haverão 100 ingressos. Ninguém vai entrar com o mesmo ingresso 2 vezes, ninguém vai cair nesse tipo de golpe, porque a blockchain do Bitcoin, por registrar o hash dessa árvore, as pessoas que têm um node Taro e conseguem, numa segunda camada, verificarem essa árvore que eu mandei para elas, junto com o hash raiz na blockchain, conseguem ter, com uma certeza absoluta, informações referentes a quantos ingressos foram emitidos, quando foram emitidos, por quem foram emitidos, quem tem cada ingresso, assim como eu tenho essas informações com o UTXO Bitcoin. Então, a gente costuma dizer que esses ativos Taro, que são registrados na forma de árvores Merkle, são como uma espécie de UTXO do ativo Taro dentro de uma UTXO Bitcoin. Ou seja, é uma forma mais eficiente de validar que não teve... Sei lá, validar que as informações estão corretas, não houve manipulação. Isso da Merkle Tree. E entender Exatamente. como E isso usando se pouco aplica. espaço de disco e pouco espaço de banda. Não à toa, as Merkle Trees são utilizadas no Bitcoin de cabo a rabo. Mais uma vez, o que Taro faz não é nada revolucionário e super conhecido pelo bitcoinheiro que conhece um bloco a fundo. São árvores de Merkle de transações, cujo hash vai lá na cabeça do bloco, e aí não vou me perder nas tecnicidades, mas as árvores Merkle já são a estrutura de como um bloco Bitcoin é formado. Será que não faz sentido a gente usar as árvores de Merkle numa segunda camada fora do bloco, para ir no bloco só um hash que torna a transação Bitcoin indissociável de uma transação normal, que não revela para o node Bitcoin nada do que está sendo emitido ou transmitido, não revela nada de quem estão sendo os donos, ou seja, eu faço de forma privada, eficiente, barata. Na verdade, o protocolo Taro, na forma de Merkle Trees, é como se fosse um bloco fora do bloco do Bitcoin, que só registra na UTXO o hash que comprova aquilo que está na árvore Ou acima. seja, tipo, o protocolo Taro roda numa outra camada, é um outro protocolo que você instala no seu computador se você quiser rodar ele, e ao Sim. rodar ele, você simplesmente faz uma transação no bloco que está usando um UTXO com essa hash que representa a Merkle Tree dessa coisa Taproot não, Taro, e com isso, na verdade, você está usando esse espaço do bloco para registrar tudo o que está acontecendo por em cima na Taro.
É isso? Exato. Eu vou tentar ser bem claro para quem está nos ouvindo, porque pode ter ficado meio confuso a essa altura. Eu devo ser a única pessoa das que está falando do protocolo Taro em público a rodar o Node Taro. Salvo engano, as pessoas que propõem a gente meter a mão na massa e ler o código e tudo mais, o fazem sem rodar um Node Taro propriamente dito, sem nunca ter emitido um ativo. E eu emiti ingressos na testnet, né, simulando o que seria uma emissão na mainnet, pois o código já está aberto desde setembro do ano passado, nós já estamos na segunda versão do protocolo, e eu posso te dizer o seguinte, da experiência de rodar o Node Taro, na verdade foi o meu Node Lightning que aprendeu a falar essa nova língua. Ou Tanto é seja, que eu tenho... não é nem o Node do Bitcoin Core, já é o Node, já é o Node Lightning que aprende a falar. Exatamente. É o meu Node Lightning que aprendeu a falar essa nova língua. E é o meu Node Lightning que agora sabe gerar essas Merkle Trees e compartilhar essas informações com outros nodes Taro. E ela não vai compartilhar isso com outros nodes Lightning. Outros nodes Lightning continuam completamente alheios ao que o meu node Taro está compartilhando. Então, é como se o meu node Taro, na verdade, fosse o meu node Lightning que aprendeu a falar uma nova língua. Mas então são 3 nodes ou 2? Tipo, tem um Node Lightning e um Node Taro ou um Node Lightning Taro? Na verdade, é um Node Lightning Taro, porque na prática vai ser isso. No mesmo ambiente onde eu gerencio as minhas UTXOs Bitcoin, o meu Node Taro vai mostrar que dentro daquelas UTXOs podem ter outros ativos, mas são as mesmas UTXOs Bitcoin que carregam outros ativos, e é o meu Node Taro que sabe traduzir isso para mim, porque ele tem informações de segunda camada que ele confere com valores on-chain e consegue me dizer na tela, olha, você tem as chaves de uma UTXO Bitcoin de 10 milhões de satoshis e que dentro dessa UTXO Bitcoin tem 1.000 stablecoins de dólar. E nesse mesmo ambiente, que eu gerencio os meus canais Lightning, eu vou gerenciar os meus canais Taro. E os ativos Taro e as UTXOs Bitcoin são muito próximas na forma de ser e funcionar, porque, como o Wilson bem disse, as UTXOs Bitcoin são o trem, né, o tapete por onde os ativos Taro vão. Então, quando eu vou abrir um canal Taro, todo canal Taro é um canal Bitcoin na Lightning, porque, na verdade, eu estou depositando uma stablecoin, uma UTXO Bitcoin no canal, dentro dessa UTXO há um outro ativo. Então, é o meu Node Lightning que aprende a falar essa nova língua. E aí, hoje, como é que funciona? Por exemplo, se você roda um Node Taro e quer emitir ingressos para a sua conferência, e você acha muito mais inteligente usar a blockchain do Bitcoin como registro do que é verdade, de quantos ingressos você emitiu, você vai ver na blockchain do Bitcoin uma forma muito mais barata de fazer isso, você vai ver na blockchain do Bitcoin um jeito de fazer isso que é ganha-ganha, pois já que você tem que gastar algo para isso, você vai pelo menos gastar com mineradores e node runners, você não vai remunerar, por exemplo, a Simple em 10% do que você vende. Se você acha que fazendo isso, você gera a própria demanda por bitcoins, porque se alguém quiser receber isso on-chain, a pessoa vai ter que ter bitcoins, porque eu vou transferir bitcoins para ela. Mas Se aí como você funcionaria? Tipo, nesse exemplo de um ingresso, tipo, teria um Node Lightning, isso me geraria um QR Code, sabe? Esse Node em Lightning Taro geraria uma imagem de um QR Code que seria meu ingresso, que eu receberia, que você emitiria esses ingressos na Taro. Portanto, Sim. para eu receber esse ingresso, eu preciso ter o mesmo Node, provavelmente, transformar isso num QR Code, chegar no lugar do ingresso, mostrar do evento, mostro meu celular com QR Code e entro. É isso? Na verdade, eu vou ser mais claro e específico. Pergunte-me se você tiver alguma dúvida. Se você quer usar a Lightning hoje, você provavelmente já deve ter usado a Lightning em algum momento. Você Uso tinha que toda ter... semana. Lightning é Exato, maravilhosa. maravilhosa. Você tem que ter um Node Lightning. Se você não tiver, você vai usar o de alguém de forma custodial, correto? Ou Correto. você roda o seu e faz as coisas do seu, ou você roda um no seu celular, de um aplicativo mobile, ou você roda um no seu celular, mas usando o Node de alguém, como a Wallet of Satoshi.
Sim, eu O tenho Taro, a a mesma Moon, coisa. é exatamente isso. Eu uso o Node Lightning deles porque eu não quero rodar um Node em Lightning, então eu estou rodando o Node deles. Correto? Isso. É isso que você está falando. É, exatamente. Os ativos Taro, da mesma forma. Ou você roda o seu na sua casa e o Taro é a quarta proposta para você emitir ativos sobre o Bitcoin em 10 anos, mas a única pensada para ser rodada em clientes light, clientes leves, que não precisam ser full nodes, justamente porque você não usa o op return, justamente porque você só grava ali um hash, e a única pensada para ser integrada com a Lightning. Talvez por isso ela esteja fazendo tanto barulho. Mas você também vai precisar de um Node Taro. Como você precisa de um Node Lightning para usar a Lightning, você vai precisar de um Node Taro para transacionar ativos Taro. Então, suponha que a gente faça isso da forma como deve ser, da forma mais simples. Eu tenho um Node Taro, quer dizer, um Node Lightning que aprendeu a falar a língua da Taro, e você também tem um Node Lightning que aprendeu a falar a língua da Taro. Então, os nossos dois nodes eles conseguem trocar informações que estão fora da blockchain. E aí eu emiti aqui 100 ativos, 100 ingressos para a nossa conferência no final do ano. E você quer comprar uma, e eu vou te enviar uma on-chain. Né? Você quer ter a posse desse ingresso da mesma forma que você tem a posse dos seus bitcoins. E que esse ingresso esteja registrado lá na sua carteira Bitcoin, tal como estão registrados os seus bitcoins mesmo. Então, o que vai acontecer é o seguinte: quando eu emitir esses ingressos sobre essa UTXO Bitcoin, o que o meu Node Taro fez? Meu Node Taro ele pegou alguma UTXO que eu tinha e fez uma transação para mim mesmo, onde ele segrega uma UTXO de 1.000 satoshis, sobre a qual ele vai cravar o hash daquela árvore de Merkle. Então, eu passo a ter na minha wallet on-chain do meu Node Lightning Taro uma UTXO de 1.000 satoshis, isso foi definido no padrão do protocolo, um número arbitrário, mas tudo que eu preciso é o UTXO que vai receber, uma UTXO Taproot, que dentro da Taproot Script Tree vai colocar em uma das folhas o hash da árvore de Merkle que eu criei, que diz que são 100 ativos não fungíveis, chamados NRBRC, que é a Node Runners Brasil Conference. Eu digo uma série de coisas ali que você pode verificar, porque você vai receber numa segunda camada no seu Node Taro essa árvore e vai poder verificar nessa UTXO on-chain que aquele hash raiz confere com os dados que você recebeu. Se eu tivesse manipulado qualquer coisa, o hash não bateria. E você saberia que aquele dado teria sido manipulado e aonde foi manipulado. Porque lembra que a árvore de hash, lá em cima, é uma árvore abertona que fez o hash de várias coisas. Então, quando eu mexo em alguma coisa, eu consigo saber aonde que foi mexido. Beleza. Você quer comprar. O que eu vou fazer? Você vai me enviar o valor dela em bitcoins. Então, você vai me enviar, sei lá, talvez 2 milhões de satoshis como compra. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu UTXO, olha só, presta atenção, uma UTXO de 1.000 satoshis, que é onde estão os meus 100 ingressos. E aí eu vou pegar uma outra UTXO minha, de input. De output, o que vai acontecer? Você vai receber uma UTXO de 1.000 satoshis também, e eu vou receber como troco também uma UTXO de 1.000 satoshis. Dentro dessa UTXO sua de 1.000 satoshis tem uma árvore de Merkle que diz que ali tem um ingresso. E nesse troco que eu recebi, eu tenho uma árvore de Merkle que diz que eu tenho 99 ingressos. Então, quem está rodando o Node Lightning Taro consegue verificar desde a emissão até todas as transações on-chain que, com esses dados que eles recebem numa segunda camada, ter a certeza de que ninguém comprou ou vendeu o mesmo ingresso 2 vezes, de que eles conseguem saber quantos ingressos eu emiti, e eles conseguem receber notificação se eu emitir mais ingressos
mais daquele ativo. Então, não tem como eu emitir mais daquele ativo sem ser pego, não tem como alguém gastar mais daqueles ativos do que foi proposto. E uma das formas de você utilizá-lo é transmiti-lo para mim de volta na hora de entrar. Então, você só manda aquele ativo para mim na hora de entrar ou coisa assim, é uma das formas. Pensa que se há uma forma de você verificar que determinado Bitcoin é seu, há uma forma de você verificar que determinado ativo Taro é seu, porque eles estão dentro da mesma UTXO, na verdade. Se você é dono da UTXO, você é dono do ativo.